Olá, colegas, tudo bem? Novamente nos encontramos para mais um encontro formativo Voando com as Crianças e as Infâncias de Mato Grosso. Estamos no caderno 3, Linguagem Oral e Linguagem Escrita, Práticas e Interações. Iniciamos o caderno 3 na semana passada, ou melhor, na retrasada, né? E hoje vamos dar continuidade. No caderno 3, linguagem numa perspectiva dialógico-discursiva, culturas escritas, experiências com as culturas do escrito. Essa parte inicial nós já tínhamos visto. E inicio com um questionamento. Como estou trabalhando a oralidade em sala de aula? Quanto tempo da minha aula eu designo para oralidade? É no início, é mais no final? Que estratégias eu utilizo? E eu trago aqui uma atividade, né? Então, uma música para desenvolver a oralidade. De repente vocês já conhecem, o nome dela é Pompom, né? E é uma música infantil que ela trabalha a motricidade fina, coordenação motora, oralidade, ritmo e designação dos 5 dedos. Então a gente fica com a mão assim, estendida, e tem uma musiquinha, e cada música tem um dedo que é responsável por uma função. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Pom, 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 quem será? É o curió querendo entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, curió! Gostaram? Dá para fazer ela bem devagar, dá para fazer ela com mais pessoas. Ela é uma adaptação da música Dona Mariquinha, né? Pom, 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 Dona Mariquinha. Aqui no caso eu trouxe com as aves que eu sei que vocês estudaram. Vou mostrar para vocês de novo mais devagar, né? Começa com o polegar, depois o minguinho, depois o indicador, o anular e depois os dedos médios. Então vamos lá. Pom, 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 quem será? É o bem-te-vi querendo entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, bem-te-vi! E assim pode-se trabalhar mais coisas, né? Este é um exemplo de oralidade, de linguagem oral. A linguagem oral se mistura com a linguagem escrita e se transforma em linguagem verbal. Na verdade, linguagem verbal engloba as duas, né? Não se difunde, a linguagem verbal não se difunde, mas linguagem oral pode ser considerada linguagem verbal. Linguagem escrita é uma forma também de linguagem verbal. Objetivos: compreender as relações linguísticas e sociais, interrelacionar a linguagem verbal, refletir sobre a vida das crianças e sobre as atividades do cotidiano nos espaços educativos, planejar as atividades em que a linguagem seja constitutiva das ações das crianças. Aqui, de novo, né, uma retomada e falando da questão que as crianças, desde o início, elas já estão banhadas em linguagem. É no interior do imenso fluxo simbólico que as crianças adentram o mundo e conhecem. Bakhtin fala em linguagem viva da sociedade. Por meio da linguagem, formamos nossa consciência de seres sociais. Falas de crianças têm nos ensinado muito a respeito de seus modos de aprender e pensar, sobre a própria linguagem, os outros e o mundo. Goulart Mata, página 48, no caderno 3. Alguns exemplos lá, né?
alguns exemplos desta linguagem, das falas, né? Enfermeira Valéria, as crianças, né, dizendo Varélia. Leon Tavo, estava, né? Porque eu sou menino, é. Então, são algumas falas de crianças que vai estar lá no caderno 3. Aqui tem um vídeo para nós assistirmos, a importância da oralidade. Esse vídeo eu vou colocar eles para vocês no final, porque tem alguns que eu não tenho a permissão de publicar. Então eu faço o vídeo e quando eu vou depois, enfim, colocar ele na plataforma, né, no YouTube, ele não me deixa colocar, né? Porque ele é um vídeo privado. Então eu vou disponibilizar os vídeos ao final. Hoje tem mais alguns, depois tem 3 vídeos. E aí vocês fazem a leitura e vão fazendo a discussão. Se vocês querem ir parando, né? Pausa aqui o meu vídeo, olha o vídeo, né, que proposto, e depois segue a discussão. Esse vídeo é do indígena Daniel Muduruku e ele fala sobre a importância da oralidade. Temos que ter o cuidado quando realizamos, né, o planejamento das nossas atividades, né? E prestar atenção para a gente trabalhar com gêneros diversos, para ampliar as possibilidades de viver e de falar, né? Atividades que envolvam leitura de textos e escritos, não somente para alfabetizar as crianças, mas para levá-las a perceber cada vez melhor os meandros da cultura escrita, por meio do conhecimento de diferentes gêneros, fábulas, histórias, piadas, adivinhações, biografias, bilhetes, instruções, entre muitos outros. Textos de diferentes gêneros podem ser produzidos com crianças, ditando para as professoras. Essa é uma atividade de fala escrita, em que as crianças precisam refletir complexamente sobre a organização discursiva da escrita, sintática e semântica, principalmente, apesar de estarem falando. Então, essas situações, criação de histórias, alguma música, alguma parlenda, o professor pode estar sendo escriba desses momentos das crianças, né? Permitir que as crianças falem e o professor seja o escriba, escreva as falas das crianças. Na educação infantil, é mais significativo levar as crianças a compreenderem os usos e as funções sociais da linguagem escrita, além de seus modos de organização, do que tentar fazê-las aprender as relações internas e externas do sistema alfabético e também do sistema gramatical. As formas linguísticas dos textos e seus sentidos, tanto no caso da fala quanto no da escrita, ocorrem no uso da língua como atividade contextualizada. Goulart Mata, 2016, página 55 do caderno 3. Aqui tem alguns exemplos de como podemos desenvolver a oralidade. Aqui se propõe a visita, esses exemplos estão no caderno 3. Visita ao museu, projeto cultural. Aí, nesse caso, a professora descreveu o que as crianças conseguiram observar, né? Descrevia o que viu nas telas, obras dos artistas, comparação de diferentes obras. As crianças têm muito conhecimento e são observadoras, atribuindo sentidos e interpretando o mundo. Essa cena estava lá, era uma tela, a tela chamada Preparando o Fubá, de José Antônio da Silva. A partir da figura, das imagens, pode-se explorar as falas das crianças, a observação, o que elas estão vendo, o que elas estão observando. Nós conhecemos o pintor, mas será que outras pessoas de nossa casa conhecem? Vamos fazer um texto contando quem ele é? Então as professoras exploraram, né, e criaram um texto. Na verdade, as crianças criaram e a professora foi a escriba.
José Antônio da Silva pintava quadros. Ele não sabia escrever. Ele tinha 6 filhos e era pobre. Não tinha dinheiro. Ele ficou famoso e ganhou um emprego de faxineiro da biblioteca. Ele pintava o pontilhismo. Os quadros eram repouso, boiada, cruzando a paisagem, cemitério de pássaros e trem cortando o milharal. Fim. A linguagem escrita se fez necessária para contar às pessoas que não participavam diretamente do projeto quem eram os artistas, o que as crianças estavam aprendendo. As crianças foram ditando e a professora foi registrando suas falas como um texto biográfico. As crianças, motivadas pelos temas, conversas e atividades realizadas, desejam ler e escrever e simulam essas práticas. E é nessas práticas de simulação que a criança vai adquirindo habilidades de organização do pensamento, organização de sequência e até também a própria organização da escrita. Aqui alguns exemplos, né? A figura 2 é um bilhete de Pedro de 4 anos e 2 meses, espontaneamente escrito, para colocar no prato e avisar a família que não queria comer nada no jantar. Na figura 3, o texto escrito por João Guilherme, de 5 anos e 4 meses, sobre o que desejava fazer nas férias. Observem que a professora deixou a escrita espontânea acontecer e abaixo a professora nomeou o que estava sendo feito. Então, essas atividades vocês também podem estar fazendo em sala de aula, né? Contextualizando, deixando as crianças realizarem a escrita espontânea e no final vocês estarem fazendo indicações, observações do que a criança quis falar, se expressar naquele momento, naquela situação. Aqui algumas experiências, então, de como trabalhar a oralidade e a escrita. História do próprio nome, brincadeiras, problemas da comunidade, cultura, arte, natureza, música, trânsito, história da cidade, preconceito, conflitos, disputas entre crianças. Esses temas podem ser utilizados, né, e dar origem a projetos interessantes. Conceitos matemáticos. Aqui algumas sugestões, né? A professora levou algumas brincadeiras, escreveu uma lista daquelas que seriam vivenciadas, como boliche, amarelinha, rabinho, bola no cesto. Escreveu suas regras. A oralidade foi bastante explorada quando as crianças explicavam para os colegas sobre as brincadeiras que tinham desenhado, ou quando construíram textos coletivos. Os registros e o processo puderam ser apreciados em exposição. Aqui mais uma ideia, né? Reflexão sobre as condições da vida das pessoas, levantamento do que as crianças já sabiam, resgate da história do bairro, por meio de fantoches, visitar um bairro, conversar com os moradores, observar os espaços e a falta de infraestrutura, discussão do que é uma praça, para que serve, as respostas foram escritas em um cartaz, as crianças elaboraram um projeto para a praça com a placa de identificação, chafariz, espaço cultural, pista para bicicletas e biblioteca. Esses exemplos estão no caderno 3, né, que está abordando o tema oralidade e escrita. Então, existem várias formas de nós estarmos abordando a escrita. E essa escrita com significado para a criança, em que a criança se sinta sujeito, pertencente desse processo, né, coletivo de vivência em sociedade. Ainda construir uma maquete planta baixa, apresentar o projeto à Associação de Moradores e enviar um carta ao prefeito. Reflexão e ação. Dentro de sala de aula, procure observar quais são as preferências e curiosidades das crianças, sobre o que elas conversam, quais são as brincadeiras favoritas, se há algum problema ou conflito, enfim, o que está mobilizando o grupo. No caso dessas crianças não expressarem verbalmente ou não demonstrarem interesse em algum tema específico, você pode propor um assunto e avaliar a aceitação das crianças. A partir disso, trazer, né, depoimentos orais, que podem ser escritos em forma de lista ou texto coletivo,
A escrita pode ser feita no blocão, no quadro negro, na folha de caderno, desde que elas consigam acompanhar, participar, intervir, corrigir, compartilhar experiências, sentimentos, hipóteses, dúvidas. Oralidade lúdica, através de cantigas, poemas, trava-línguas. Como desdobramento desse levantamento inicial de saberes infantis, pensar em atividades envolvendo linguagem oral e escrita. No caderno 3, páginas 69 e 71, tem alguns exemplos que eu trago agora aqui. A professora leitora e a escriba da turma, organização de rodas de trabalho, narrativas variadas, histórias, contos fantásticos, lendas. Registros podem ser listas, relatórios, coleções, álbuns, fichas. Experimentos e investigações através de filmes, fotografias, pequenas anotações. Avaliar o que as crianças mais gostaram, o que realizaram, o que poderia ter sido diferente. Aqui tem um outro vídeo que é o bebê que finge ler. Esse vídeo ele vai trazer a importância do meio em que se vive e de estar sempre estimulando a criança, porque a criança, lembram, né, que a gente já viu, né, que ela aprende por imitação. Então, esse vídeo vai trazer, né, o bebê que finge ler. E a partir dele, vocês podem parar o vídeo aqui também e pensar, né, e refletir sobre como se dá a construção da cultura do escrito na nossa sociedade, a construção da cultura do ler. Aqui algumas propostas de atividades que estão lá no caderno 3, página 71. Brincadeiras cantadas, adivinhas, caminhadas exploratórias com mapas, produção de livro, planejamento de entrevista, relatório de observação, confecção de convites, ouvir músicas e poesias, elaboração de bilhetes, texto coletivo de aula passeio, definição de regras e normas, apreciação de obras de arte, pintura, escultura, conhecimento de pessoas relevantes social e culturalmente por meio de suas biografias, pintores, escultores, cientistas, carta, panfleto, dramatização de histórias, rodas de conversa, leitura, mímica, piada, construção de portfólio, manuseio de leitura escrita, lista de combinados, de rotina, gráficos, bingo do nome, forca, planejamento e maquetes, leitura de história em quadrinhos, reconto, apresentação oral dos desenhos, leitura de mensagens eletrônicas, outros materiais encontrados na internet, preparação de receitas culinárias. Bom, aqui temos mais um vídeo para vermos, o vídeo a like. E desse vídeo, depois que vocês verem, né, pausa de novo, né, o encontro e assistam ele e em seguida, em grupo, discutam as seguintes questões. Paramos e prestamos atenção ao que as crianças falam e à maneira como se expressam? Quais são as suas demandas? As falas das crianças são valorizadas como saberes culturais legítimos, apesar de diferenças que apresentam em relação à chamada norma culta? As crianças têm oportunidade de dialogar e aprender que em determinados momentos devem ouvir e não falar? As crianças vivem experiências significativas com a cultura escrita, ouvindo leituras e ditando textos de gêneros variados? Quais práticas pedagógicas potencializam a oralidade na educação infantil para além da oralização da linguagem escrita? Como nós adultos direcionamos nosso olhar para a criança, nossa energia? Voltando ao vídeo a like, como podemos cada vez mais desenvolver a criatividade de nossas crianças, dar asas
para o aprendizado, para a sua imaginação e não podá-las? Crianças, linguagem oral e escrita, modos de apropriação, é a unidade 3. As crianças nascendo no mundo digital, com recursos e tecnologias, como ensinar as crianças nesse mundo que se encontra em constante processo de mudança? Quais conhecimentos, instrumentos técnicos e semióticos modificam as práticas e transformam os modos de agir das pessoas em interação? Quem está educando nossas crianças? São os pais, as famílias, a escola, o celular? Como está o uso da tecnologia, o uso dessa linguagem e como a criança está fazendo o seu uso de maneira positiva, exagerando? Pensemos um pouco. O trabalho pedagógico ganha visibilidade pelos efeitos que produz. No caso da alfabetização, as repercussões dos gestos de ensinar podem se tornar mais claramente visíveis quando as crianças começam a ler e escrever. E com relação às outras atividades e práticas, tais como brincadeira, o desenho, a dramatização, como enxergar os efeitos do trabalho pedagógico com a escrita na educação infantil? Objetivos desta unidade: dar relevância aos modos de participação das pessoas na cultura e aos modos de apropriação das práticas sociais, compreender alguns princípios que orientam o trabalho pedagógico e a escolha das atividades a serem realizadas. Aqui um exemplo, de uma criança brincando com outra. Pode ser assim, num recreio, numa atividade dirigida sobre o brincar, em que eles estão brincando na areia ou em algum outro momento. Cena 1. Criança 2 mostra vários gravetos que estavam na mão. Outra responde: é um monte de sorvete? A criança diz: é. A outra já responde: ai, que delícia! Você gosta de sorvete? A criança responde: é. A outra responde: eu também. A outra criança já diz: minha mãe comprou um sorvete do moço. Logo em seguida chegam mais crianças e formam uma rodinha entre eles. Passa em sua boca um graveto que estava em sua mão direita, dizendo: é batom, tia? É batom. E passa novamente o graveto em seu lábio inferior. Está na página 54 a 55. Essas cenas cotidianas, tão rotineiras na educação infantil, expressam a importância do brincar em que a criança desenvolve a linguagem, a oralidade, a possibilidade de transformação de um objeto em outro pela palavra enunciada. A criança ainda não pronuncia as palavras com as nuances de uma cena imaginária. O formato do graveto parece sugerir algumas possibilidades de substituição. A palavra graveto ou pauzinho se descola do objeto, pelas ações da criança e pelas possibilidades de nomeação. O graveto vira sorvete, vira batom. Na brincadeira de faz de conta, memória, imaginação e desejo se entretecem e se mobilizam. A experiência anterior da criança, sua participação nas práticas sociais, torna-se matéria-prima para a criança imaginária. Então, na educação infantil e ensino fundamental, enfim, nas séries iniciais, precisamos ter esse cuidado também de possibilitar o brincar. O brincar que resolve conflitos, o brincar que desenvolve a imaginação, que transforma o mundo real em fantasia, em que cada criança é um personagem e constrói relações. Deixemos também esses espaços na educação infantil para a criança desenvolver a sua linguagem e oralidade. A narrativa e análise detida das situações vivenciadas nos permitem compreender como os modos de apropriação efetiva das crianças nas práticas sociais, escolares, discursivas, viabilizam os modos de apropriação da cultura. As muitas formas de convocação e envolvimento das crianças pelos adultos,
Os gestos de ensinar, a orientação do olhar, o chamar, o apontar, o nomear, o perguntar, o responder, sustentam e significam os possíveis modos de participação. Smolka et al., 2016, página 90. Modos singulares da apropriação. Interconstituição do sujeito e da cultura. A sala de educação infantil. Crianças de 5 anos de idade. 3 crianças se encontram se brincando no canto da casinha. Cai um chapéu do cowboy da estante de brinquedos. Uma das meninas pega o chapéu e coloca na cabeça dizendo: "Eu sou Beth, Beth Carreira." Como podemos interpretar a fala dessa criança? O que podemos enxergar nesse rápido acontecimento? Qual a visão de mundo que essa criança já tem? Qual o contexto dela de sujeito e produtora de cultura? Então, existe um objeto, a criança faz os gestos, a partir desses gestos há uma enunciação verbal, igual a uma apropriação, mais a transformação da cultura. A criança, ela transforma o objeto em gestos, começa a conversar, a falar, se apropria daquele objeto, denominando, relacionando, e faz esse objeto em si, transformar-se em cultura. Estar atento à movimentação e às conversas entre as crianças não significa interferir sempre diretamente nas interações entre elas. A observação discreta e distanciada é também uma forma de participação importante. A organização do espaço e do tempo e a disponibilização dos materiais são formas de mediação fundamentais para que as atividades, as interações, o envolvimento e o desenvolvimento das crianças se realizem. Smolka et al., 2016, página 93. Então, a oralidade também pode estar presente em ouvir e dramatizar histórias. E isso tem a ver com a apropriação e elaboração da cultura. Aqui a professora sugere a história dos 3 porquinhos, planejamento com outros recursos, gravação da história com entonação, ritmo, sonoplastia. Isso mobiliza a imaginação das crianças que vivem a história, assumindo papéis diferentes. Pedem para ouvir de novo, há um jogo simbólico, todas viram lobos, todos viram porquinhos, o vento derrubando as casas, né? Existe uma apropriação e interpretação da cultura. Que aspectos do planejamento, das condições de realização das relações são importantes para você organizar propostas reais e significativas envolvendo leitura e escrita com as crianças da educação infantil? Temos algumas sugestões no caderno 3, da página 100 a 111. A vivência do registro e o registro da vivência, através do livro da vida, né? O livro da vida é uma das técnicas propostas por Freinet, né? Que é o estudioso da educação infantil. Tem até uma live, eu vou disponibilizar ela para vocês no Padlet da turma, que está quase pronto, e que ele fala, né, desse livro, né? Esse livro, ele é importante, é um importante instrumento na pedagogia Freinet, no processo da aquisição da escrita. Nele, as crianças registram os acontecimentos vivenciados e as descobertas, novidades, conteúdos aprendidos, tornando-se um testemunho. A criança se apropria da escrita, tornando-se autora, antes mesmo de dominar a escrita convencional. O professor assume o papel de escriba, registrando as ideias da criança. Então, a criança realiza o desenho, escreve como ela acha que é, e a professora, ela retoma ali embaixo, né? E vai ficando um registro, um portfólio, uma espécie de portfólio. Outra forma é através da vivência e registro do tempo, com o uso de calendários e quadros, marcadores de rotina. Às vezes as crianças participam um pouco da construção e às vezes eles são pouco utilizados, mas ele é um potencial para a criança ter noção de tempo, de espaço,
do antes, do depois, do que aconteceu, por que conseguiram fazer todas as tarefas, por que não conseguiram, né? As crianças desse sentido compreendem a potência dos calendários como instrumentos culturais, criados para registro e recuperação de informações, se lembram da organização das atividades do dia a dia, para escreverem, lerem suas vivências. Aqui também a brincadeira de jornal, a vivência registrada em livro de história, a participação das crianças na produção literária. O jornal ele está meio escasso, né? Uma vez se tinha bem mais, hoje praticamente tudo é digital, mas também pode ser substituídas por revistas, né? E a partir deles ir fluindo, deixando a imaginação da criança, vai distribuindo folhas, a criança vai recortando, colando, vai criando personagens, fazendo, e a professora pode ir de acordo com que os personagens vão surgindo, vão montando uma história, né, através da oralidade, né, e depois, se quiserem colocar ela em forma de texto, né, a professora, como escriba, pode estar registrando. É o momento em que a criança utiliza a imaginação, a oralidade, a criatividade. Memórias inventadas, né, aqui tem dois trechos do poema de Manuel de Barros, poeta mato-grossense, sobre sucatas. Isto porque a gente foi criada em lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo era boi de sela e viajava de sapo. Apanhador de desperdícios. Queria que minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Manuel de Barros. O homem é pleno a cada minuto de possibilidades não realizadas. Vygotsky. É uma provocação, né, para a gente criar com as crianças, né? Hoje as crianças recebem tudo muito pronto, não fazem questão muito de desenvolver a criatividade, a utilização das tecnologias, né, também atrapalha. Então é importante criar esses momentos inventivos na escola, né? E para propor o desenvolvimento da linguagem, da oralidade, da escrita, da fala. Ateliê Fala e Escuta. Aqui é uma proposta de atividade para vocês, para a gente trabalhar em grupo, vocês trabalharem, o grupo de vocês é pequeno, mas vocês se dividirem ali em duplas, né, de repente. E assim como eu trouxe lá no início a música Pom Pom, vocês também estarem trocando com as colegas, pensando em atividades que vocês fazem no dia a dia. É o momento de compartilhar, de socializar. Uma atividade que vocês fazem em sala de aula que desenvolva a fala e a escuta. Seja uma cantiga, seja um poema, em que vocês são as protagonistas. Não é a caixinha de som, não é o vídeo na TV, mas é vocês como professoras utilizando a fala, a escuta, o corpo e os gestos. Então, vocês se reúnem em duplas, em 2 a 2, conversam e depois façam a socialização com as colegas, que sempre temos o que aprender, né? E às vezes a nossa colega está ali do nosso lado e a gente não compartilha as coisas boas, né, que pode estar ajudando a nossa prática pedagógica. Aqui é uma retomada do nosso projeto, né, do Bem Olhar, né? Temos um cronograma, né, a cumprir aqui. Estou recebendo já os projetos, né? Estou terminando o Padlet, acredito que essa semana eu poste para vocês. E ali nesse Padlet é que vocês vão fazer o registro, né? Vocês podem estar colocando fotos, fazendo uma pequena
descrição do projeto, uma legendinha. E mais para frente, perto do dia 18, está colocando ali, então, um vídeo. Vamos fazer essa socialização do sarau literário em vídeo, né? Com imagens, com a fala de vocês, declamando uma poesia, cantando uma cantiga ou uma música que vocês acham que combine com o projeto de vocês, né? Que vocês consigam explicar. Porque o meu trabalho vai ser juntar todos esses vídeos e levar para o encontro formativo do dia 28 e 29 de novembro. A forma de exposição lá, a apresentação dos projetos selecionados, vai ser em forma de vídeo instalação. Então nós somos em 6 turmas, 6 grandes turmas, serão 6 TVs projetadas, né? Enfim, telas de slides ou TVs, eu acredito que é TVs, pelo que a professora falou. E esses projetos vão ficar rodando lá numa espécie de mostra de arte, né? Vídeo instalação é o chamado dessa forma de exposição dos trabalhos. Então, vocês fazem, eu junto tudo num só, organizo, e ele fica, então, representado, né, lá no seminário, como nossas práticas LEE. E no dia 4 de dezembro, então, vai ser o nosso seminário LEE, né, junto com o Alfabetiza, em que vocês vão estar trazendo algumas coisas que vocês confeccionaram com os alunos, relativo a esse projeto, relativo à prática da leitura escrita, oralidade, que vocês já fazem. E 2 professoras vão nos representar através desse mesmo modelo, né? Através da poesia, da literatura, vão estar nos representando, né? Um pouco do que a gente está aprendendo nessa formação, né? Do LEE. Desde já eu agradeço a atenção de vocês. Fico aqui no aguardo e na expectativa, né, do que vocês precisarem de mim. Podem estar me chamando e dos registros, preciso dos registros de vocês, para eu conseguir lançar os relatórios e também as presenças. Um grande abraço, fiquem bem, logo abaixo eu já mando os vídeos. Até! Olá, colegas! Retornei porque percebi que quando eu gravei vocês não conseguiram visualizar minhas mãos. Então eu vou fazer novamente a música um pouquinho mais devagar para vocês estarem fazendo comigo. Então, uma mão assim, polegares, pom, pom, pom. Dedos mínimos, quem será? Indicadores é o curió, anulares, querendo entrar. Os médios, olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Então vamos lá. Pom, 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 quem será? É o curió querendo entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, curió! Agora minha ajudante vai vir para nós fazer com uma mão. Que também vocês podem estar fazendo com os alunos de vocês. Vamos ajeitar as mãos. Vamos lá. Pom, 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 quem será? É o curió querendo entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, curió! Agora nós vamos fazer com as 2 mãos. 1, 2, 3. Pom, 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 quem será? É o bem-te-vi querendo entrar. Olê, 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 olá. Olê, olê, olê,
olê, olê, olá. Oi, bem-te-vi. E assim, depois vocês podem estar fazendo em círculos, em rodinhas. A gente sabe que eles são pequenos, né? Pequeninos. Quem sabe já é um desafio fazer só com uma mãozinha, mas às vezes com duas, né? Também eles consigam fazer e vão adquirindo agilidade e coordenação motora. Um grande abraço.